Boa noite. Como combinado, estou preparando um vídeo sobre o ponto 1.3 do nosso curso, o tema é racionalidade. Eu basicamente vou comentar os textos que eu vou usarei na aula do dia 14, né? Sexta-feira, às 9 horas, no mesmo canal, né? www.encontrofase.fmg.br/microeconomia evolucionária. Bom, então, o tema é racionalidade. Então, nós vamos discutir, é uma sequência, né, saímos do tratamento da questão da inovação, e nós precisamos obter os textos enviados são esses, né, Gino? Eu acabei de enviar para vocês. Na verdade, são 7 textos, estão junto com a mensagem, que vai o link de onde está este vídeo. Na verdade, tem um texto adicional que eu escaneei uma página de um livro do Freud, Mal-Estar na Civilização. Explico, né, que quando chegar nele, então são 7 textos, inclusive um deles apenas uma página. Então, o nosso problema é entender textos que fundamentam a compreensão do termo racionalidade, né? Para quem não fez economia, né, e vocês vão ver isso nos textos, em particular do Simon, né, em particular no texto do Herbert Simon, de 1978, os economistas, a teoria econômica mainstream, né, quer dizer, tem uma visão muito particular de racionalidade. O que o Simon vai chamar de racionalidade substantiva. O que ele vai dizer que é um padrão de racionalidade que exige muito em termos de processo, de capacidade de processamento mental, cerebral, né, de informações, né, que literalmente, né, tornando, né, o Homo economicus, né, quer dizer, um superprocessador de informações capaz de processar complexos algoritmos de otimização, né? E otimização é algo que todo mundo estudou cálculo, né? Então se pressupõe, né, um conhecimento básico, né, de matemática de nível superior para poder realizar tudo que a otimização exige, né? Então, todo mundo vai lembrar nos exercícios, né, de microeconomia 1, né? Então, estou falando aqui de uma microeconomia mainstream, convencional e introdutória, né? Então, a visão de racionalidade exige muito, né, então, o Simon vai chamar isso de racionalidade substantiva, né? E vai sugerir a elaboração dele, né, que é a ideia de uma elaboração alternativa, que é uma racionalidade procedimental ou racionalidade limitada, né? Então, toda essa construção, né, envolve a compreensão dessa visão alternativa, né, de racionalidade alternativa em relação ao mainstream da economia, mas eu diria que hoje o conjunto da economia reconhece tanto as abordagens que o Simon foi pioneiro, né, trabalhou tanto, que na lista que vocês têm, né, quer dizer, nos autores dos textos que eu enviei, existem 3 prêmios Nobel em economia. O Herbert Simon, que ganhou o prêmio Nobel em 1978, o Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel em 2002, e o Richard Thaler, que ganhou o prêmio Nobel em 2017. Então, são 3 prêmios Nobel.
o que significa que digamos assim, o conjunto, né, establishment, né, da economia reconhece que essa elaboração é uma elaboração fundamental, né? Então, estamos de acordo. Nós diríamos assim, quem está construindo a microeconomia evolucionária vai ter que se apoiar nesse padrão de racionalidade que, na aula de sexta, eu vou tentar ir para um resumo, né, dos pontos mais importantes, né, teóricos, dos 50 minutos, 40 minutos que, né, eu apresentarei o tema. Então, aqui é um pouco, então, para vocês verem um pacote que vocês receberam, que é evidente que eu sugiro ler tudo, né? Para quem vai fazer resenha, qualquer um desses textos vale, né? Então, dependendo do gosto, né, vocês podem escolher. Um pouco, talvez, fica a sugestão de, no primeiro parágrafo, né, vocês explicarem por que vocês escolheram o texto que vocês escolheram, né? E aí, desenvolva. Então, é isso. Então, a ideia, né, quer dizer, eu vou falar rapidamente dos textos para, né, que a ideia, né, nós estamos fazendo um experimento aqui também, né? A ideia dessa apresentação é que eu possa, então, na aula de sexta, trabalhar mais com conceitos, né, que não precisar de ficar explicando, né, quer dizer, cada texto em particular, né, então, a ideia geral, né, dos textos, vocês terão, né? E o que eu vou fazer é basicamente, né, como construir uma colcha de retalhos teórica, né, com cada retalho vindo de um pedaço de um desses textos, né, e tentando chegar a uma sugestão, né, de entendendo o que é racionalidade procedimental, que vai ser uma racionalidade fundamental tanto para agentes, né? Então nós vamos ter depois uma discussão sobre, isso vai ser importante a discussão sobre demanda, né? Sobre o consumidor, né? Sobre mercado, né? Onde a ideia é ver quais as implicações que tem a concepção de racionalidade que nós vamos tratar nesse tópico, né? Para o comportamento do consumidor e depois, na teoria da firma, isso é inteiramente importante também, né? Então, vamos dizer, a elaboração, por exemplo, né, do Nelson e do Winter, né, no livro de 1982, nós vamos tratar, eles vão explicitamente citar o Simon, né, que ter toda uma discussão do papel dos mecanismos de busca, né, o papel do conhecimento heurístico, o papel de como que, né, da existência de rotinas, né? Então, o Nelson e o Winter vão fazer uma trilogia que é busca, rotina e seleção, né? Que vai ajudar a explicar o comportamento das empresas, né? Que então, é uma elaboração que tem a genealogia teórica que vai até o Simon, né? Então, é isso. Então, vamos aos 6 textos. O primeiro, então, é um texto de 1976, do Herbert Simon, né, que é intitulado, né, da racionalidade substantiva para a racionalidade procedimental. Né? Eu acho esse texto um texto, talvez, o mais didático, né, do conjunto dos textos do Simon que eu selecionei. Ele vai ser muito, vai explicar bem, né, quer dizer, o que ele entende por racionalidade substantiva, quais os problemas que tem a racionalidade substantiva. É o texto que ele vai falar muito, né, de elementos, né, de entrar na ideia e a psicologia, né, que é um ramo que ele, Simon, vai passear com muita desenvoltura, né? Falar de processos cognitivos, né? E depois raciocinar com capacidades computacionais de humanos, né? É uma capacidade eficiência computacional, né? Quer dizer,
E aqui eu tenho que fazer um parênteses importante, porque quando, né, como um pesquisador, como estudante da área de economia da tecnologia, eu fui fazer como eu diria assim, uma incursão, né, na discussão de inteligência artificial, né, à luz da discussão da aula passada de inovação, seria uma tecnologia emergente de um eventual, né, uma sétima revolução tecnológica, ou, né, um importante general purpose technology, né, tecnologia de propósito geral, que está emergindo, né, ao lado de outras, né, inovações e invenções complementares. Então, estudando inteligência artificial, eu lendo, né, eu vinha descobrir que o Herbert Simon é um personagem muito importante, né, citado, né, o primeiro livro que eu li de inteligência artificial, uma das primeiras referências que eles fazem é ao Herbert Simon. E depois, vinha descobrir, no momento que eu compartilhei uma mesa com o professor Nívio Ziviani, do Departamento de Ciência da Computação, eu aprendi com ele que na área de computação, na área de inteligência artificial, existe um prêmio que é comparável ao prêmio Nobel, né? Seria o prêmio Nobel do pessoal de computação, né? Não tinha jeito de ter prêmio Nobel de computação, porque não existia computação quando o Nobel instituiu o prêmio, né? Então, vamos, né, ser claros, né? Aí, falando até do lado criativo, né, da tecnologia, que cria uma área nova, né, e aí tem um prêmio. Então, o prêmio dessa área chama-se Prêmio Turing. Turing, né, o cientista inglês, né, que é um dos caras-chave na coisa de computação em geral, de inteligência artificial especificamente, etc, etc. E o Simon ganhou o prêmio Turing. Ganhou em 1975, se o site que eu acessei está correto. Né? Então, o personagem ganhou um prêmio na área de computação, correspondente ao Nobel, e ganhou um prêmio correspondente ao Nobel em economia. Então por isso, quando ele está nesse texto falando de eficiência computacional, computação em humanos, né, tem essa raiz, né, que quem quiser aprofundar em discussão de inteligência artificial vai esbarrar certamente com o Simon. Então, eu vou usar muito esse texto, né, na próxima aula, e ele, então, portanto, termina fazendo, né, esse apanhadão, né, né, contrastando, então, a racionalidade substantiva do que ele considera ser, né, a racionalidade do mainstream econômico, né, naquele tempo, e desenvolver a teoria da racionalidade procedimental, né, que ele vai dizer que tem muito a aprender, né, com o que se estuda em psicologia, né? Inclusive, o começo dele é um começo que é muito similar ao primeiro ponto do próximo texto dele, que é interessante. Ele fala que há pouca comunicação entre disciplinas, né? Então, que a economia e a psicologia se conversam muito pouco, né? Então, ele falava que não via em programas de doutorado em economia nos Estados Unidos uma pressão para que os estudantes de economia estudassem a literatura psicológica da escolha racional. E nenhum programa de psicologia queria que demandava de seus estudantes estudar as teorias econômicas da racionalidade, né? Então, fala que a necessidade tem que ser, né? A interação entre disciplinas é uma necessidade importante. Muito bem. Então, esse é o primeiro, né? Então, isso aqui está num livro, né? Que é então, vocês têm uma cópia para uso estritamente acadêmico, né? Que é desse livro. Mas o livro é de 96, é um livro chamado Models of Men, se eu não estou enganado.
Então, publicou uma série de artigos e hoje, dando uma checada, eu descobri que esse texto é de 1976, portanto, anterior ao segundo, que é intitulado Racionalidade como um processo, como um produto do pensamento. Assim, quem tiver dúvida sobre que texto escolher, eu acho que devia escolher esse texto. Eu acho que é o texto mais interessante para as finalidades do nosso curso, né, Di? Então, o que ele vai, né, dizer, então aqui ele vai, é um texto onde ele faz uma relação entre, então, olha o primeiro título ali, né, racionalidade para dentro e para fora de economia, né, então ele vai chamar a atenção desse intercâmbio, né, quer dizer, elaborar mais, né, e dizer que a economia devia ouvir mais a psicologia, né, então, aqui talvez seja, né, quer dizer, a aula, né, de sexta-feira, é a aula que nós estamos falando da interação com uma disciplina que é a psicologia, né, que é fortemente recomendada a partir, né, das sugestões do Simon. Né, e esse texto, então, vai fazer, né, quer dizer, um desenvolvimento, né, que é uma... então, ele discute essas relações entre, né, que você fala, todo mundo, toda ciência tem uma visão de racionalidade, a economia também, só que a economia é muito singular, né? É a racionalidade substantiva que, né, já comentei. Então, ele segue, né, quer dizer, para o segundo tópico, que é a aplicação dos princípios da realidade. Aqui, então, ele vai fazer uma exposição do que é a racionalidade procedimental, né? Vai aparecer um termo, né, o tópico 3 é a mente como um recurso escasso, mente humana, né? Aliás, aquele produto da evolução, né? Fantástico, né? A mente humana ela é um recurso escasso. Depois elabora aqui, né, uma teoria da busca, né, que que vai ser importante no raciocínio que nós vamos desenvolver a partir do Simon na aula. E termina discutindo a atenção como recurso escasso, né, eu chamo a atenção desse ponto aqui porque atenção como recurso escasso. Nesse momento, né, eu vou voltar a usar isso na última aula do curso, né, quando a gente estiver discutindo a microeconomia da era pós-World Wide Web. Né, quer dizer, é muita informação, etc. Então, a atenção, né, tem problemas particulares numa era que a informação tem uma inundação de informação. Né? Então, há problemas particulares. Né, aqui vai aparecer, né, quer dizer, uma elaboração de uma palavra que é chave na elaboração do Simon, o satisficing. Satisficing. Tradução para o português, né, que talvez a tradução seria o agente que está numa busca encontra um nível razoável de realização, né, que então esse ajuste entre, né, uma meta, né, e o que o agente consegue obter, né, o satisficing, né, então algo que satisfaz, né, no sentido, né, que o Simon vai construir isso como alternativa à elaboração sobre otimização, né, que ele vai dizer que é uma coisa computacionalmente muito mais simples, né, e por uma série de razões, né, é útil para o mundo, né, que a gente vive, né, de economia capitalista moderna. Né. Esse texto aqui tem na sua página 14 o que pode ser epígrafe da aula. Na página 14, o Simon, na conclusão, né, desse artigo, ele diz:
comentando, né, a economia no passado, etc., e falar agora, ok, né, quer dizer, simplificar, etc., funciona em situações simples. Né, quer dizer, mas, continua, essa estratégia não funciona, entretanto, quando nós estamos tentando explicar o comportamento do tomador de decisão em circunstâncias complexas, dinâmicas, que envolve uma grande incerteza e e situações que fazem demandas fortes sobre a sua atenção. Ponto. Então, eu diria, esse é o mundo e a sociedade que nós estamos tentando explicar, né? Quer dizer, uma economia capitalista, industrial, moderna. O tema, né, onde a inovação todo o tempo, né, está presente, onde, em função disso, aparece incerteza, etc, etc. Então, o Simon está exatamente discutindo qual tipo de racionalidade que é passível, né, que é operacional em termos teóricos, para quem quer tentar entender, né, esse mundo. Né? Então, essa é a conclusão. Né? Eu usaria esse texto para a epígrafe, né, da nossa discussão. O terceiro texto, do próprio Simon, é o discurso que ele fez quando recebeu o Prêmio Nobel em Estocolmo, em 1978. Como o texto é dezembro, né, de 70, é dezembro que o Prêmio Nobel é entregue, o texto sai na American Economic Review do ano seguinte. Então, por isso que é de 1979. Se vocês forem ver a primeira nota de rodapé, está falando, esse é o texto que foi apresentado, né, quando o Simon recebeu o Prêmio Nobel de Economia. Então, é um grande... esses discursos do Prêmio Nobel são muito interessantes, porque os premiados apresentam uma síntese da elaboração deles, né, e o Simon faz isso aqui. Né, que é então, o texto é muito interessante, porque faz esse sumário, e, além do mais, né, para o interesse do nosso curso, ele é o título de estudo. Né, quer dizer, como é que a tomada de decisão racional em organizações de negócios. Né? Então, isso aqui prepara a racionalidade para a teoria da firma. Né? E é interessante que os nossos, né, os já mencionados mestres, né, nossos na elaboração evolucionária, né, o Nelson e o Winter, eles são citados, né, nesse discurso do Simon, com um comentário sobre, né, teorias da firma, etc, etc. Então, de novo, aqui vai aparecer, né, quer dizer, times, busca, o satisficing, né, que é enfim, né, que formas, né, de tomada de decisão em ambientes, né, nessas organizações complexas, que depois nós vamos estudar detalhadamente quando a gente for tratar, quando a gente passar para o ponto 2, né, parte 2 do curso, que vai lidar com teoria da firma. Então, é um texto também super rico. Né? O quarto texto é um livro. Né? É o livro do Kahneman. Então, aqui, Thinking Fast and Slow. Né? O Kahneman ganha o Prêmio Nobel em 2002, esse livro de 2011. E é um livro que é um grande sumário da elaboração dele. Né? Então, o que tem de... Né? E o Kahneman é um psicólogo. Né? É um psicólogo que vai trabalhar... Né? Acho que é o primeiro psicólogo que ganha o Prêmio Nobel. Né? O Simon dá aula em curso em faculdade de psicologia, passa pela psicologia, mas não é psicólogo. Né? Então, esse livro, que é um grande livro, né? Eu fiz uma cópia aqui do índice do livro, né? Que o livro está dividido em 4 partes, como vocês veem. Cada tópico desse é um capítulo. Né? Eu vou chamar a atenção de 2 coisas no livro aqui, que eu vou querer pegar nesse livro. Né?
ele vai sistematizar mais, né? Quer dizer, essa ideia, né, de como que tomamos decisões, etc. Ele vai construir uma teoria psicóloga, que é uma teoria psicológica para entender, né, como que nós humanos, né, quer dizer, consumidores, dirigentes de firma, tomadores de decisão, temos limitações e problemas sistemáticos na tomada de decisão. Né? Então, ele vai começar, né, quer dizer, com essa ideia de dois sistemas, né, quer dizer, é um sistema que pensa rápido, um sistema que pensa lentamente. Né? Então, que é meio uma ideia de... Tem coisas que a gente toma decisões no automático e tem coisas que a gente tem que parar e pensar. Né? Então, essa é a ideia básica, né? Mas isso abre espaço para muitos erros, porque muitas vezes a gente decide no automático quando tem que parar para pensar. Então, isso tem implicações, né, as mais diversas. Né? Não vale, né, o que transforma aqui o ser humano como uma máquina, a machine for jumping to conclusions. Né? Nós temos essa terrível propensão, né, a pular para conclusões. Né, então, você entende uma determinada coisa e pula para né, já faz uma conclusão que, sem um conjunto de mediações, são necessárias. Eu acho que isso existe muito, né, em vários textos. Eu diria que há livros assim, inclusive em coisas de tecnologia, isso é muito comum, né? Quer dizer, há autores que veem um robô num lugar e aí deduzem que o trabalho acabou. Né? Quer dizer, aí, lendo Kahneman, a gente entende, né? Que você olha uma coisa e pula, mas, e a conclusão termina sendo indevida. Né? Então, a parte 2. Então, a primeira parte, ele apresenta a lógica desses dois sistemas, né? Quer dizer, na parte 1, a parte 2, a ideia de heurística e vieses, né? Então, uma heurística terá sido muito importante em toda a elaboração do Simon, vai ser muito importante, né, para a elaboração da teoria da firma. Né? Heurística é aquele comportamento que está baseado no conhecimento que a gente já tem. Né? Então, e vieses, né? Então, um festival de vieses que a gente vai incorrer, né? Quer dizer, todo o tempo, etc., etc., com implicações importantes na hora que a economia é o tema. Né? Na parte 4, então, talvez seja, na parte 3, desculpa, né? Então, desses erros, né, aparece fenômenos como a superconfiança, a ilusão da compreensão, e aí vai, né, você acha que você entende alguma coisa, né, que você entendeu alguma coisa no passado, só que você não entendeu que a coisa muda. Né? Então, e tem um capítulo que é The Engine of Capitalism, o motor do capitalismo, se não me engano é o capítulo número 24, isso aí, capítulo 24, que eu recomendo, assim, se for, talvez, para resenha, um capítulo do livro é suficiente, que eu acho que esse capítulo, o motor do capitalismo, talvez seja o mais adequado, né? Porque aqui ele está discutindo exatamente características psíquicas, né, do empresário, né, e erros sistemáticos os empresários cometem, né, então tem uma conexão com aquela conversa toda, né, do Schumpeter, né, que o maior número, né, das inovações estão fadadas ao fracasso. Né? O que o Kahneman vai colocar aqui, eu já antecipei, né, vou deixar suspenso até sexta-feira, antecipei na aula passada, é que o problema é que, talvez por superconfiança, por, né, um viés, né, que pode ser entendido por razões, né, as mais diversas, né, que é o que ele vai querer discutir, todo empresário acha que é parte que ele está no conjunto do 20% que vai dar certo. Né, então, é um otimismo, né,
que não tem base, na realidade, né? Nós depois vamos estudar no nosso curso, né? Quer dizer, natalidade e mortalidade de empresas, vão ter dados empíricos, né, sobre, né, a violenta mortalidade infantil que as empresas recém-criadas sofrem, né, que é uma característica, né, da dinâmica capitalista, né, que é então as poucas que sobrevivem, né, que vão ser importantes para a dinâmica, etc, né, por razões que já tratamos e continuaremos a tratar. Mas essa, né, só que esse viés, né, é muito importante para a dinâmica do capitalismo, né, que é uma. Então o Giovanni Dozzi, né, escreveu um texto com um colaborador do Kahneman, se eu não me engano, e sarcasticamente o título é como é que é, os mártires do capitalismo, né? Quer dizer, então o empresário, esse otimista, né? Quer dizer, vai, né? Quer dizer, acha que vai dar certo, fracassa, mas por achar que vai dar certo ele contribui tremendamente para a dinâmica geral do sistema. Então um pouco essa ideia de e ele termina, eu não pus a parte 4 bem delimitada aqui, né? Quer dizer, desculpa, e ele termina discutindo dois eus, né? Quer dizer, então, articulado com os dois sistemas, né? Tem uma e aqui ele vai fazer um elemento que que o Thaler vai desenvolver isso mais, né? Que ele fala que tem o econs, mas tem o humans, né? Então, como se teria, né? Tem a visão, né? Do funcionamento da economia, né? Do homo econômicos, né? Mas tem humanos, né? Somos humanos, né? Então ele faz um contraste, né? E falando que é um objeto da teoria entender os humanos, né? Que com todas essas, né? Problemas, viés, etc. Né? Então acho que é um livro muito interessante, né? E muito útil porque vamos usá-lo, né, para, insisto, em particular, né, esse capítulo 24. E aqui vai ser interessante também que ele vai ter muito dado, né, empiricamente, né, apoiado, né, sobre capacidade de acerto, de previsão, de tesoureiros, né, Chief Financial Officers, né, tem o CEO, tem o CFO, né, que é um negócio, né, lastimável, né, dada a dificuldade das previsões. Né? Então tem tem muito elemento para entender que nos ajuda a atenção à racionalidade e ajuda também a pensar, né, que nós estamos dentro mais evidências sobre o sistema complexo, né, que é a economia industrial capitalista moderna. O próximo é o Thaler, que é o Prêmio Nobel de 2017, né, e o texto então ele faz esse aqui é o texto da apresentação dele no Prêmio Nobel. Só na dúvida disso aqui. Não é. O Prêmio Nobel é um outro. É a apresentação do ano que ele ganhou o Prêmio Nobel no ano seguinte, né? Então é interessante porque ele vai dar um salto, né? O Simon está discutindo racionalidade, né? O Kahneman avança, né, com uma teoria psicológica mais geral, né, para entender os humanos e a relação entre humanos e economia, etc. Né, o Thaler vai mais, ele vai falar dessa economia comportamental. Né, então é quase falar de um ramo da economia, ver a economia como, né, portador de elementos, né, comportamentais, então generaliza mais ainda. Né, então, notem que já na abertura aqui ele faz referência ao Kahneman, faz referência ao Simon, né, que aos textos da década de 50 do Simon. Ok. Quem quiser fazer um belo trabalho de história do pensamento econômico, né, só com essa, né,
comportamento, racionalidade, enfim, dá muito caldo. Então, esse terceiro prêmio Nobel, né, que é uma... então, ele vai fazer uma discussão mais geral, então, dessa economia comportamental. Né? Interessante que ele vai falar que as raízes dessa teoria... Né? Então, o Adam Smith, para ele, já era um economista comportamental, então ele é uma volta aos clássicos da economia. Né? Então, outras referências aqui são o Fisher e o Keynes. Né? Então, então, o interessante do texto, acho que o texto tem dois grandes méritos. Um é fazer essa explicação, essa exposição. O primeiro tópico do texto é as raízes históricas da economia comportamental. Né? E vai, né? Vamos falar, Adam Smith é nosso, enfim, você desde já pegou Adam Smith. Então, tem esse elemento, né, que é uma espécie, né, de genealogia deles, e depois ele vai apresentar muitos elementos, né, porque aqui, e com o Kahneman em particular, já no Simon chamava a atenção da importância de experimentos de laboratório, né, quer dizer, com a psicologia, sobre tomada de decisão em situações complexas, tomada de decisão sob incerteza, né? Não, ele diz, não a tomada de decisão em coisas óbvias, né? Assim, eu vejo duas notas, uma de 5 e outra de R$100. Qual que eu vou pegar? Então, falei, isso é óbvio, né? Então, o problema é tomar decisões em situações que não são simples, né? Então, o Simon já chamava atenção para isso, né? O Kahneman apresenta um conjunto de experimentos, né, se vocês virem, e é possível, prêmios Nobel mais recentes, o discurso lá em Estocolmo está gravado, o do Kahneman está gravado. Né? Então, vocês podem assistir, vão lá no site do prêmio Nobel, acho que é nobelprize.org, né? Enfim, vocês acham em 2 segundos, aí é um site muito bom, muito organizado, clica lá em economia e vê os premiados e pode ver, né, o discurso, né, eu não sei qual o último, né, o texto tem de todo mundo, né, mas o vídeo, né, do discurso é uma coisa mais recente, mas o Kahneman vocês podem ver. E o Kahneman, por exemplo, vai contar um experimento, né, que todo mundo erra, né, para mostrar, né, a sensação enfim, um experimento que a sensação de quem ficou mais tempo com a mão na água fria, né, e aí todo mundo erra, né, porque tem uma trickzinha no experimento que... Então, estou dizendo isso porque o Kahneman é um cara que usa o laboratório, né, desses experimentos psicológicos para tirar. E o Thaler vai fazer uma sistematização, né, dessas pesquisas todas, então tem muito exemplo, né, tanto de análise de situação, dados empíricos, né, com muita coisa de mercado financeiro, muita coisa, né, e ele vai ser importante, que vai usar esses conhecimentos para estimular, tem aplicações em políticas públicas, né, para estimular as pessoas a fazerem decisões, né, mais sensatas, né, dá uma força, né, para que decisões mais razoáveis, né, digamos assim, sejam tomadas, né, porque sem um tipo de informação você vai acabar tomando a decisão, né, por viés, né. Então, Thaler, né, então o texto é isso, né, raízes da economia comportamental, exemplos, né, de fenômenos importantes, né, entendendo a generalização de vieses na economia, e ideias de experimentos e de casos, né, que são exemplos, né, que podem justificar e entender o papel da economia comportamental. E, finalmente, uma referência, né, estou chegando aos 40 minutos, para a discussão de racionalidade, a gente precisa de entrar com um ponto
Porque na discussão passada, né, de inovação, entender que a motivação, ok, né, quer dizer, no sistema capitalista industrial moderno, a busca do lucro é uma motivação chave, né, que está na raiz da teoria, né, do Marx, do Schumpeter, né, quer dizer, enfim, e vem embora. Né, quer dizer, o Schumpeter, a articulação entre inovação e lucro é chave na discussão passada. Porém, não dá para entender tudo. Né? Eu terminei a aula fazendo aquela notinha meia corrida sobre poder. Poder é importante. Né? A questão militar é importante para a inovação. Né? O gasto com defesa, né? Enfim, aí tem toda uma discussão que talvez seja mais do curso de Economia da Ciência e da Tecnologia, né? Que é entender a natureza do mais importante sistema de inovação do planeta até hoje, que é o dos Estados Unidos, o papel do gasto com defesa, o progresso da ciência básica, enfim, então tem uma... Então, poder é algo importante. Sem entender poder, nós não vamos entender uma parte significativa das inovações tecnológicas, né? Então, só para falar de uma, né? Computação eletrônica, né? O primeiro computador eletrônico que funcionou, né? Quer dizer, foi com recursos das forças de militares dos Estados Unidos, né? Que o ENIAC, né? Quer dizer, então, era um projeto imenso numa universidade americana, Harvard, se não me engano, e com apoio, né, da Força Aérea, enfim, porque tem um fundo, né, de finalidade militar, né, que está envolvido. Né, que é Então, de lá para cá, todo mundo sabe a historinha da internet, né, que começa no DARPA, né, que tem a DARPANET, né, que é um departamento do Pentágono. Né, então, tem uma... Então, eu, como professor, essa questão apareceu com muita clareza quando eu fui ministrar um curso provocado pela então coordenadora do curso de Relações Econômicas Internacionais, a Fernanda Simini, professora Fernanda Simini, que eu ministrei um curso intitulado Ciência, Tecnologia e Defesa. Um pouco porque curso de Relações Internacionais, Relações Econômicas Internacionais e questões estratégicas são importantes. Tinha uma lacuna no nosso curso, pediram para, como eu, né, Ciência e Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Defesa, falei, tranquilo. E depois ministrei, né, generalizei um pouco mais o curso e ministrei um curso chamado Economia Política da Guerra e da Paz. Né? E nesse curso não dava para explicar que inovação é só a busca de lucro, etc, porque está um festival de inovação, com inspiração militar. Né? Então, como é que explica isso? Né? Então, nessa hora, quando eu tive que correr para os clássicos, né? Para, no caso, o Freud. Né? Então, a minha primeira investida foi, deixa eu ver se eu busco aqui, foi pegar um trecho, né, do Freud num livro intitulado Mal-Estar na Civilização, um livro de 1983, né, onde ele vai falar da importância do instinto de agressão, né, no ser humano. Né? Então, uma das coisas que eu mandei para vocês, nos 7 textos, é o scanner de uma página, né, do livro do Freud. Então, estou respeitando, né, acho que é uma página escaneada com apenas, né, interesse acadêmico, né, que é uma... E essa página ele dá muita atenção, né, para como que os horrores, né, que nós humanos somos capazes de fazer. Né? Então, ele faz uma lista de horrores, né, de atrocidades que foram cometidas, etc. Né? Então, vai falar de Gengis Khan, Tamerlão, os termos do Freud, a captura de Jerusalém pelos piedosos cruzados e os horrores da recente Guerra Mundial. Ele está falando da Primeira Guerra.
lá vinha a Segunda Guerra, lá vinha a barbárie nazista, lá vinha os campos de concentração, lá vinha... Né, Então, ele comenta, né, sobre essa inclinação para a agressão, né, que é uma... E faz uma frase aqui que é... Né, leio aqui, né, em consequência dessa mútua hostilidade primária dos seres humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de desintegração. Né? Então, o instinto agressivo é tão forte que ameaça, né, a sociedade humana de forma sistemática, etc, etc. Então, ele tem essa... então, eu mandei essa página para vocês. Né? Okay? É uma... não sei se... Depois tem um comentário, se é a melhor fonte, etc., mas eu acho que ir aos clássicos sempre é uma garantia que alguma, né, ideia rica nós vamos trazer. Depois, durante o curso, né, esse Economia Política da Guerra da Paz, eu né, li de forma mais sistemática essa correspondência, né, simplesmente entre Einstein e Freud, né, de uma... sempre... enfim, o suprassumo, né, da nossa civilização, trocando cartas, né, que é uma... E a carta foi uma iniciativa, a troca de cartas foi uma iniciativa do Einstein, provocado pela Liga das Nações, e a pergunta é, por que a guerra? Why war? Né? Então, o Einstein dá as opiniões dele e pede as do Freud, né, que é uma... Então, Freud, nessa carta que eu mandei para vocês vão ver a carta do Einstein, a carta do Freud, coisa curta, sintética, ele está elaborando o que ele vai escrever em 33, né? Devia estar escrevendo o Mal-Estar da Civilização. Fica a impressão que o Mal-Estar é de 33, né? Porque ele encerra, né, na última frase o livro, quando, né, o livro foi editado, o Freud troca a última frase porque o Hitler estava ascendendo ao poder. Né? Na luta entre o instinto de vida e o instinto de morte, né? Freud faz uma coisa mais problematizadora, né? Mais pessimista, né? Mas enfim, sentindo, né? Então eu acho que essa passagem, essa troca de cartas é um pouco uma... nos ajuda, né? A chamar o Freud para entender que entre as motivações humanas, e isso tem implicações para a economia, parte da nossa racionalidade, está presente um instinto de agressividade tremendo, para usar um termo, né, que é bem mal usado, né, mas Freud fala em instinto de agressão, né, é parte da nossa psique profunda, sei lá, né, digamos assim, e isso tem implicações para a economia, para a racionalidade. Então, como abordar isso é uma boa questão. Eu vou fazer um comentário desse, quase que lançando uma pergunta, mas é uma pergunta que tem que ser feita, porque como entender inovação, como entender, né, a dinâmica econômica, como entender, né, como entender, não é objeto dessa disciplina, mas é objeto humano. Eu ministro uma disciplina na graduação intitulada História, hoje, né, História e Interpretação da Sociedade Contemporânea. Transição hegemônica é fundamental, né, dentro do capitalismo. Né, e, em geral, né, essas transições estão associadas a guerras. Né, a última transição, né, sai Inglaterra e Estados Unidos, nós tivemos 2 guerras mundiais. Né, então, e agora tem toda essa disputa, né, entre 2 nações capitalistas, né, Estados Unidos e a China, né, onde a questão militar é muito importante. Né, então, é uma... e tecnologia está associada à questão militar, etc. Por isso, né, tem algo a mais para a gente tratar na discussão da racionalidade. Né? Então, por isso eu trago esses 2 autores. Então, concluindo, a aula do dia 14 de agosto, sexta-feira, né, 9 horas, né, eu vou usar uma combinação desses textos para a gente tentar definir uma racionalidade que seja compatível com a economia, que é um sistema que gera inovações de acordo com a discussão da nossa aula anterior. E, portanto, é um sistema que tem dinâmica e precisamos ter uma racionalidade, né, que
como diz o Simon, né, no final do texto de 1978, né, precisamos né, o que funcionou, né, a racionalidade substantiva não funciona nesses casos. Então, nós estamos atrás de uma racionalidade que funcione e esteja, né, em sintonia com a dinâmica e a complexidade do sistema que nós estamos estudando. É isso. Então, muito obrigado, boa leitura e até sexta-feira.